E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Gui e no vídeo de hoje eu vou dar uma aula de desenho. Na verdade não é bem uma aula de desenho, é uma técnica que eu vou ensinar até para quem não sabe desenhar, para quem não tem experiência com desenho, eu vou ensinar a fazer um desenho, pegar um desenho de um tamanho pequeno e aumentar ele na escala. Então essa técnica a gente chama ela de grid ou grade, né, para alguns. Então essa é uma técnica antiga. É uma técnica que eu aprendi a usar na escola, no ensino fundamental. Então, nada mais justo do que passar para vocês aqui essa técnica que eu aprendi de forma gratuita na escola pública. Então, vou passar para vocês aqui essa técnica. Eu quero dizer também que esse vídeo ele é sem roteiro, então as ideias vão vindo, eu vou falando conforme elas vão vindo. Então, pode ser não, vão ter alguns cortes no vídeo para eu poder estar seguindo aqui com a ideia. Então, assim, como eu falei, essa é uma técnica que ela é utilizada até hoje por muitos profissionais, seja da área do desenho, do design, da arquitetura, de diversas áreas, e até para quem é leigo que vai utilizar essa técnica. E assim, apesar de hoje a gente estar rodeado por várias formas de tecnologia que ajuda a gente a ampliar um desenho, pega um desenho pequeno e aumenta ele, seja por uma parede ou com um papel maior. A gente tem hoje aplicativos no celular que nos ajudam, a gente tem aquele óculos de realidade virtual que o pessoal hoje faz qualquer desenho de qualquer tamanho, até quem não é profissional pode fazer, e aquele óculos ajuda muito. Mas hoje eu vou ensinar uma técnica que ela não foi abandonada, mas assim, para quem de repente não tem o recurso de poder usar o celular para fazer essa técnica, não tem como usar o aplicativo ou não tem o óculos mesmo, é uma técnica que ela exige muitos poucos materiais, porque ela é bem simples, só vai exigir um pouco mesmo de atenção, porque não é necessariamente saber desenhar, mas é entender a técnica de como fazer esse desenho quadrado por quadrado. Então, sem mais conversa, eu vou passar agora para a prática, vou ensinar para vocês como é que faz isso e se liga. Vamos iniciar aqui. Então, o que a gente vai precisar a princípio? Vamos precisar da folha aqui é onde eu vou passar o desenho que eu tenho, que ele tá pequeno, e eu vou passar ele para cá. A gente vai precisar lápis ou lapiseira, borracha, a régua. Uma régua normal, 30 centímetros, simples, e o principal também, que é o desenho. Então aqui, ó, eu selecionei um desenho que eu peguei aqui do meu sketchbook. Aí eu vou sacrificar esse gato aqui para fazer o quadriculado, e aí eu vou passar esse desenho aqui e vou passar ele para cá para ele ficar maior. Então, ó, se tu for comparar o desenho, eu quero ver se eu coloco ele um pouco maior. Como é que eu vou fazer isso sem precisar sem fazer de olho, como a gente fala, né? Que é só desenhar e olhar. Dá para fazer, porque quem é bastante experiente consegue fazer. Mas eu vou ensinar a fazer principalmente quem não sabe desenhar ou quem precisa ampliar um desenho na escala, né? E aí o que acontece? A gente tem o desenho aqui e normalmente o desenho ele sempre vai estar numa folha que vai ter as delimitações dela. Então a própria delimitação da folha tu vai usar ela como referência para poder fazer os quadriculados. Então o que acontece? Pega qualquer lado da borda da folha, seja na vertical quanto na horizontal, e tu encontra a linha, o zero da régua na borda da folha, a linha com ela, e aí puxa uma linha um pouco, dá uma distância da régua para o desenho, para a borda do desenho, não precisa ser colado, mas dá uma distância, uma leve distância, alinhou com o zero com a borda da folha, lembrando, pode ser tanto nessa parte da folha em cima, quanto na parte da lateral da folha, alinha com o zero, ó, e não pode estar não pode estar tão próximo do desenho. Até pode estar próximo assim, mas é interessante deixar uma borda um pouco maior. Eu vou puxar por cima aqui, ó, deixando afastadinho a borda da régua com o desenho, no caso aqui a orelha do gato. Alinhei lá com o zero com a borda da folha. Eu vou puxar uma linha. Puxei uma linha, acho que ficou fraco pelo vídeo. Eu vou puxar uma linha, puxei um pouco mais forte, ó. Beleza.
Aí, então a gente vai fazer de novo a mesma coisa aqui e agora. Então, como eu falei, pode começar tanto pela lateral quanto por cima ou por baixo, depende de onde tu vai ter a borda da folha. Então, puxou o zero, faz um outro aqui, só que daí não precisa puxar daqui da borda, pode ser daqui dessa linha que tu já marcou, puxa outra aqui. Qual é a ideia aqui? A ideia é fazer um quadrado na volta do gato. Só que daí, o que acontece? Vamos usar a escala de 1 centímetro para fazer os quadrados. A gente vai fazer vários quadrados e a gente vai fazer eles um por um, 1 centímetro por 1 centímetro. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar de centímetro em centímetro até o final do gato. Então, ó, 6, 7... Vamos parar aqui no 8 centímetros. Vamos parar no 8 centímetros, porque ó, 8 centímetros ele acaba que, olha a margem que fica do gato. Então, se botar 9, não precisa ser tão para baixo. Então, aqui, ó, 8 centímetros que tem de altura. A gente vai puxar uma linha e vamos fazer isso, ó. Porém, antes de eu fazer essa marcação, eu vou puxar, assim como eu marquei aqui cada centímetro na altura do desenho, eu vou também marcar 1 centímetro de 1 em 1 na largura do desenho também. Então aqui, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver até que altura. Então tu vai marcando até mais ou menos aonde vai o desenho do gato, né? O desenho que tu estiver fazendo, no caso aqui é o gato. Ó, não precisei ir até o 8, porque daí o 8 vai ficar um pouco a mais. Eu fiquei até o 7, ó, até o 7... Passou do gato, ó, já não preciso marcar mais, tá bom? A quantidade que tem é essa. E embaixo aqui também eu vou puxar paralela a esses aqui, eu vou também marcar de centímetro em centímetro. Lembrando aqui, esse desenho ele vai ser, a escala a escala que eu tô partindo é a de 1 por 1. E é isso, marcado 7 centímetros. Os últimos pontinhos aqui eu já posso ligar entre eles, ó. Já posso ligar aqui e aí eu fecho o quadrado. Aí agora, assim como eu marquei 8 centímetros aqui, um de cada um, faço a mesma coisa desse lado também. Pode ver que acabou marcando bem certinho aqui, 8 centímetros. E aí eu só marco os pontinhos. Agora é simples, eu vou só ligar os pontos paralelos e marcar bem marcado. Eu faço essa ligação entre os pontos de fora a fora. Então agora fazer a mesma coisa, só que ligar esses pontos aqui, os de cima com os de baixo. Esse é o grid que a gente fala, né? O desenho de grid ou de grade, né? Porque parece uma grade. Então todos esses quadrados eles estão 1 por 1. Essa é a medida que eu estou usando aqui como padrão. Normalmente é essa medida que é usada em geral nos desenhos. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar essa folha que já estava aqui e a gente vai passar esse desenho que a gente quadriculou aqui agora, a gente vai passar para cá. Só que como é que a gente vai passar para cá? A gente simplesmente vai fazer de novo os quadrados. Então é o processo inverso do que a gente fez aqui. A gente já tinha o desenho pronto, a gente quadriculou. Então agora a gente vai quadricular e a partir dos quadrados a gente vai fazer o desenho, vai reproduzir o desenho. Só que qual a diferença agora? Eu poderia fazer de novo os quadrados 1 por 1 para o desenho ficar exatamente igual, do mesmo tamanho. Só que eu vou levemente dificultar, que seria o quê? Ao invés de eu usar o 1 centímetro, eu vou dobrar o tamanho do quadrado. Então eles vão ser 2 centímetros cada quadrado. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma quantidade de quadrados que tem aqui no desenho. Aqui, como a gente viu ali, são 8 quadrados de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de largura. A gente vai reproduzir esses 8 quadrados, só que ao invés de ter 1 centímetro, eu vou fazer eles com 2 centímetros. Então, eu vou fazer na prática aqui para vocês entenderem como é que é. Lembrando, então eu vou usar o mesmo princípio que eu mostrei para vocês no começo. Eu vou usar a borda da folha para usar de referência para poder puxar os quadrados, né? Para ficar bem retinho, para ficar no esquadro, como a gente fala, né? Então, alinhei a régua no 0 com a folha e eu vou puxar lá de cima, eu já posso puxar a linha. Então, o que acontece? Se a gente for reparar que são 8 quadrados de 1 centímetro, então aqui a gente tem 8 centímetros. Se agora a gente vai fazer com 2 centímetros cada quadrado, então a gente dobra, deixa de ser 8 centímetros e a gente vai ter um desenho de 16 centímetros. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai ver aqui se na folha vai caber os 16 centímetros, já deu para ver que cabe aqui, ó. O 16 está mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar mais ou menos no meio da folha para ficar com uma borda legal, não ficar tão em cima o desenho nem tão embaixo. Então vamos supor que, ó, mais ou menos os 16 centímetros ele tem essa borda aqui, ó, e do 0 para a borda da folha também tem mais ou menos, ó. Então eu vou alinhar mais ou menos de olho aqui. Isso aqui não é uma regra que precisa ter, mas é só porque eu quero deixar o desenho mais centralizado possível, né, dentro da folha. Então eu vou achar o 0 aqui, e a partir disso eu vou marcar agora, ao invés de 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ele vai acabar aqui. Então, se tu for ver agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As mesmas 8 marcações, só que agora com 2 centímetros cada uma. Então, fazer aquela mesma marcação que a gente fez no começo lá agora na horizontal. Puxa o 0 aqui. A partir daquela primeira marcação aqui, ó, que eu marquei antes, ó, a linha com ela. Primeiro o 0 com a borda da folha. A linha com aquele 0 ali. E a gente vai puxar uma linha para cá. Então assim como aqui a gente fez 2 centímetros, aqui também a gente vai fazer 2 centímetros. Então como no desenho ali, vamos voltar aqui, ó, no desenho, ele tem 7 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada quadrado desse aqui está com 1 centímetro, vamos fazer também com 2 centímetros. Se são 7 quadrados com 1 centímetro dá 7 centímetros, o dobro disso, sendo 2 centímetros cada quadrado, a gente vai até 14 centímetros. Isso aqui é matemática básica. Vamos marcar aqui então os 7 quadrados de 2 centímetros cada um. 2, 4, 6, 14. Fechou? Agora a mesma coisa aqui embaixo. Vamos puxar aquela linha aqui da parte de baixo do desenho. Puxamos. Aí agora a gente puxa a linha aqui também, ó. A gente acha aqui, ó, até o 14, do 0 até o 14. Então a gente vai fazer aquela mesma marcação, do 0 aqui, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 já está marcado ali. A gente puxa esse ponto aqui com esse aqui. E agora a gente já tem o quadrado de onde vai estar o nosso desenho. Então, o que a gente vai fazer agora? Simples, vamos fazer aquela marcação alinhando todos. Eu quero lembrar que agora eu vou fazer uma marcação um pouquinho mais leve, porque depois que a gente fizer o desenho, a ideia é apagar essas linhas aqui, porque a ideia não é para elas ficarem, é só para a gente se orientar. Então, provavelmente não vai aparecer aí no vídeo, mas eu estou marcando essas linhas um pouco mais leves para a gente poder estar apagando depois no desenho, porque a ideia é que elas não fiquem, né? Foram feitas a vertical. Aqui, ó, eu tinha esquecido de marcar. Vamos marcar esse lado aqui, de 2 em 2, a mesma coisa.
os quadrados já foram feitos. Qual é o próximo passo agora? A gente pega o desenho e agora a gente identifica cada quadrado para a gente poder usar como referência, como se fosse um mapa na hora de desenhar quadrado por quadrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar eles de forma horizontal e depois vertical. Como é que eu vou identificar isso? Vamos colocar um exemplo aqui. Cada quadrado, vou botar um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, em vez de, eu não vou colocar número, eu vou colocar letra A, B, C, D, E, F, G, H. Então, cada letra, cada quadrado representa uma letra e assim cada quadrado representa cada número. Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, o C5, ele corresponde a esse quadrado aqui. Então, já estou dando mais ou menos aí a dica de como é que funciona todo esse processo. Essa marcação que eu fiz das letras e números, eu também vou fazer aqui na nossa ampliação, né? Então, 1, 2, H. Confere para ver se é isso aí mesmo, todas as letras do A ao H e do 1 ao 7. A, H, 1 e 7. Então, galera, chegamos ao ponto crucial desse vídeo, que é o quê? É literalmente reproduzir agora o desenho do nosso gato. Então, vou deixar os dois juntos aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, como eu falei, não é uma aula de desenho em si, é uma técnica que eu vou ensinar a desenhar, apesar de que tu não saiba desenhar. Qual é o macete aqui? O macete, o raciocínio é desconstruir todo o desenho quadrado por quadrado. Então, tu vai, de certa forma, esquecer todo o desenho e começar a raciocinar ele quadrado por quadrado. Ali, ó, eu estou apagando, botando o A1 e eu tenho que pensar que o desenho é só aquilo ali e eu tenho que me preocupar em desenhar só aquele quadrado ali. Depois que eu desenho aquele quadrado ali, aí eu passo para o próximo quadrado. Ah, mas só tem uma linhazinha que passa ali, ó, a pontinha da orelha. Tem que desenhar. Ah, depois para o A3. O A3 ali, ó, ele não tem nada. Vai pulando. Quando não tiver desenho, vai pulando. Passou para o próximo, que é o A6. Ó, como já volta a orelha. Depois o A7 dá toda a voltinha. Esse é o princípio. Eu vou fazer na prática agora aqui, para vocês entenderem. E vocês vão ver que o desenho ele vai chegar muito próximo do que está aqui. Eu vou dizer uma coisa aqui, que não se desanime por causa disso. Não vai sair igual na primeira vez. Se tu não tem a prática de fazer esse desenho na escala, não vai sair igual. Talvez saia, mas é muito mais difícil de não ser igual, mas é o mesmo princípio de desenhar e de qualquer outra coisa que tu vai praticar. Quanto mais vai praticando, mais fácil vai ficar. A primeira vez não vai sair tão legal, mas aqui a proposta é o exercício para te poder entender a mecânica de como é que funciona. Depois que tu pegou a manha, cada vez que tu for fazendo, vai ficando muito melhor. Então, não se decepciona porque talvez na primeira não fique bom, mas é porque faz parte do processo. Não é porque de repente tu não tenha a prática e isso faz parte, tá? Não é porque não deu certo ou que tu não tenha gostado que não deu certo, aliás. Então, retomando como eu disse, A1 no A1. A gente encontra, pensando aqui, o raciocínio de um quadrado por vez, né? Esse é o raciocínio do próprio desenho aqui, é um quadrado por vez. Então aqui, pessoal, A1 eu já fiz, tem mais um pedacinho ali, ó, que é a bordinha da orelha, que ela vai mais ou menos na pontinha do quadradinho ali. O raciocínio é justamente esse, pensar quadrado por quadrado. Agora vamos para o A2. O que tem no A2? No A2 é só uma bordinha ali, ó, da orelha, só a pontinha da orelha faz aqui. A3 não tem nada, pula. A4 não tem nada, pula. A5 não tem nada, pula. A6, no A6 já volta a orelha. Então aqui, ó, tem que raciocinar só dentro desse quadrado aqui. O que tem dentro desse quadrado aqui? A outra bordinha a outra ponta da orelha aqui. Então tu vai e faz ela. Se preocupa apenas em fazer só essa ponta da orelha. Ó, ela tem essa partezinha de dentro e ela tem uma outra voltinha ali. Vamos para o A7. O A7 ele é um pouquinho mais
complexo. Assim, eu acabei pegando um desenho até de certa forma moderado na questão de dificuldade, mas vocês podem pegar desenhos mais simples, desenhos bem mais simples para poder fazer. E como eu não tinha algum outro desenho mais simples na volta, eu acabei pegando esse aqui. Mas assim, aqui é um canal para que a gente tá aqui para desafiar, né? Mas enfim, vamos seguir. Qual é o próximo? Eu estou fazendo assim em linha. Na real, o legal do desenho feito por grid, na escala, é que tu pode pegar e começar com qualquer quadrado. Então tu pode raciocinar com qualquer quadrado, pode começar até em algum desenho no meio ou mais na borda. Esse é o legal, porque não precisa fazer nessa ordem que eu estou fazendo. Estou fazendo assim para vocês verem que como didática para poder entender o princípio do desenho, mas ele pode ser feito, começado de qualquer lugar, porque ele já está todo mapeado com esses quadrados. Então, se eu quiser começar com o E5, que daí já é essa parte do olho aqui, claro, bem mais complexo, mas eu posso provar para vocês que eu consigo fazer só essa parte do olho. Então, vou aqui, ó, E5, o E5 é esse aqui. Vamos achar aqui onde é que está o E5? O E e o 5. Esse quadrado aqui e é esse quadrado aqui. Então eu tenho que... Eu vou deixar aqui para eu saber onde é que é. Então esse quadrado é o quadrado que está aqui. Vamos reproduzir o que está ali dentro. É metade do olho, mais ou menos. Metade do olho. Aí ele vem para cá. Como eu falei, apesar de os quadrados eles te ajudarem a mapear todo o desenho, não é porque ele está mapeado que tu vai saber desenhar, vai conseguir desenhar ele exatamente. Então tem uma coisa aí que é prática. Às vezes eu mesmo tendo anos de prática, às vezes acaba ficando um pouco distorcido. Mas a ideia aqui não é para ficar exatamente perfeito, mas assim, não ficar tão distorcido também. A escala ela ajuda a te não distorcer tanto o desenho. E não para ser uma cópia exatamente igual, mas se ficar exatamente igual, melhor ainda, claro. Então aqui, eu só estou mostrando para vocês que dá para começar de qualquer parte, em qualquer quadradinho. Tá, aqui o olho ele tem fenda, ele começa mais ou menos assim, ó. Já fiz, parece que não faz sentido nenhum esse quadrado estar ali desse jeito. Mas é só para mostrar para vocês que depois que eu for fazendo todo o resto do desenho, ele vai encaixar, vai acabar encaixando porque o raciocínio é justamente esse, é pensar quadrado por quadrado. Esquece de pensar que esse desenho vai estar pronto ou não. É desconstruir o desenho e pensar em desenhar quadrado por quadrado. Tu pode pegar outras folhas, eu não tenho nada aqui agora, mas tu pode pegar folhas e ir tapando e vendo desenho por desenho, para não se atrapalhar. Claro, esse desenho aqui ele tem bastante quadrados, enfim, mas por isso que a gente usa essas guias aqui para poder se orientar, para saber aonde é que está cada quadrado e o que fazer em cada quadrado. Vamos seguir aqui, B1. Ó, já foi, são essas linhas aqui, B2. B2, tu vê que continua lá por cima e essa linha da orelha ela vai bem na quina do quadrado, ó. Essa aqui ela vem um pouquinho mais para cima. Pessoal, então como o processo foi entendido, eu vou só acelerar um pouco o processo aqui para eu não tomar tempo de vocês também. Então é isso, pessoal, esse é o resultado que ficou dessa aula, fazendo ampliação. Então aqui eu fiz só um exemplo do que é possível fazer. Dá para, por exemplo, fazer aqui, já que eu marquei como 1 centímetro, esses 1 centímetro pode ser 1 metro, 2 metros, 30 centímetros, 50 centímetros, não importa. O importante é achar a base e depois a escala do tamanho que tu quer. Não deu para falar tudo, porque às vezes a gente esquece uma coisa e outra, mas se tiver alguma dúvida, comenta no vídeo aqui,
qual dúvida que teve, que daí a gente pode conversar. E aproveita, já se inscreve, se curtiu a aula também, dá um alô ali. E é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Valeu!